Olá, a paz do Senhor Jesus, que neste dia a bendita graça do Senhor possa te encontrar muito bem, trazendo saúde, graça e paz sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, e preparando os nossos corações para o aprendizado da sua soberana palavra. Nós estamos aqui hoje com um comentário da nossa 9ª lição, Jesus e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto ora diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Jó 28, 28. Verdade prática diz que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimentos. A leitura bíblica em classe ela está registrada no Jó capítulo 28, versículo de 1 a 28. O objetivo geral da lição mostra que a verdadeira sabedoria consiste-se no temor do Senhor. O objetivo específico diz expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição de sabedoria. Isso nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição. Destacar que a sabedoria tem o seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Nosso texto, no capítulo 28, vamos ler o versículo de 1 a 3, que diz: na verdade, há veios onde se extrai a prata e para o ouro o lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando pedras na escuridão e na sombra da morte. Esse texto fala, escuridão e sombra da morte, fala dos mineradores que estão lá cavando túneis na escuridão, colocando aquilo lá, e a sombra da morte por causa do desmoronamento. Não é coadunando diretamente com aquele texto de Salmo lá, a sombra da morte. Então, meus amados irmãos, esse texto ele vai remontar a sabedoria de Deus, falar da sabedoria, da grandiosa sabedoria de Deus. E a sabedoria, o tomo 1, o tópico 1, ele está falando que a sabedoria é vista como um bem material, o empenho na busca da sabedoria. E Salomão destaca muito bem isso aí. O nosso primeiro objetivo específico da lição está falando que expor que a sabedoria, que os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria. Por quê? A sabedoria direta, a sabedoria plena é um dom divino. Como assim? É só nós olharmos lá para Salomão. E se nós formos ver Salomão, ele vai falar assim: ó Senhor, Deus fala assim: ó Salomão, eu tenho me agradado de ti e pede-me o que você quiser. Seria mais ou menos aquele encontro com, para você entender uma melhor, seria mais ou menos um encontro com o gênio da lâmpada, né? Naquela fábula do gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e ele aparece, eu vou te oferecer 3 pedidos. Só que no caso de Salomão foi simplesmente um pedido. Deus fala assim: ó, pede o que você quiser. Você quer ser um rei muito rico, abonante, abastado, já poderia ter pedido a riqueza. Só que o coração dele já estava inclinado à sabedoria. Como assim? Qualquer ser humano hoje que seja racional, que seja consciente, estou fazendo uma alusão, amados. Qualquer ser humano que seja racional, consciente, se ele tiver encontro hoje com o gênio da lâmpada, ele vai falar que ele quer ser rico, ele quer ser bilionário para poder viajar o mundo, para poder gastar. Só que a consequência de toda essa riqueza, você vai granjear inúmeros amigos, vai granjear fama, e isso vai mexer e vai moldar o seu coração. É por isso que muita gente, quando se torna rico, famoso, ele muda, ele sai da periferia. E eu tenho um exemplo claro disso aí, eu acho que já até citei algumas lições aí, de uma pessoa que eu conheci que ele começou a crescer, em poder, crescer em dinheiro, e aí chegou um tempo que ele falou assim: eu vou sair daqui, porque na realidade, em suma, era que eu estou no meio de um monte de pobres que só vivem e se preocupam em pedir e nada vou adquirir, simplesmente dar, e resolveu mudar. E quando mudou, essa riqueza envaideceu ele a ponto dele perder tudo: patrimônio, caminhões, veículos, conforto, e hoje é simplesmente uma pessoa trabalhadora, porque ele vive ainda, ele é vivo ainda.
Eu não tenho um contato ainda direto com ele, só via telefone, mas ainda é uma pessoa que vive e trabalha, se eu não me engano, como taxista. E Salomão, mostrando humildade, falou assim: ó, Senhor, eu só quero sabedoria para coordenar o seu povo, para reinar sobre o seu povo. Foi simples e humilde a petição de Salomão. Então essa petição de Salomão mostra que a sabedoria que veio dos céus. Porém, o próprio Salomão, ele norteia para a gente que a sabedoria tem um preço. O que o tomo 2 está falando, que é destacar que a sabedoria tem um preço, ele está falando justamente disso aí. E nós, em Salomão, em 2 grandes livros que Salomão deixou bem claro, ele deixa bem notório essa questão. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 1 da nossa Bíblia, e o versículo de número 12, no capítulo 1, versículos de 12 ao 18, ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei em Jerusalém. Na época ele está falando venho sendo porque ele já era rei, tá? Então é Eclesiastes, então venho sendo rei em Jerusalém, né? Em Israel, em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, coisas inócuas, sem fúteis, sem valor. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse eu comigo: eis que engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que eram antes de mim, a todos que existiram em Jerusalém, com efeito. Meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, ao saber e que é loucura, e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em tristeza. O que aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Se você for ver a maioria da vida de alguns filósofos, abrindo um leque aqui, a vida de muitos filósofos, de muitos homens tidos como sábios, como Voltaire, Marx, Weber, Engels, Nietzsche, todos esses homens tiveram um fim trágico e eram pessoas entristecidas. Talvez é um homem que para muita gente, muita juventude, ainda muita gente hoje contemporânea aplauda, hoje seria Raul Seixas. Mas era um homem que morreu triste, enclausurado em seu apartamento. Por quê? Na muita sabedoria, no muito conhecimento, traz também tristeza. Porque você começa a vasculhar, a buscar e a pesquisar, e você vai ver que existem muitas coisas que vão trazer enfado e canseira. E é por isso que Salomão, ele norteia no livro de Eclesiastes, falando que é cansaço, é enfado, aumentar em conhecimento, aumentar em sabedoria, é tristeza. Porque quando ele está falando dessa sabedoria, ele está falando da busca, ele está falando da pesquisa, ele está falando da pessoa que vai aos livros, da pessoa que vai argumentar a ideia de Engels, do capitalismo de Marx, a ideia do socialismo, que ainda é utópico, né? Não é só nem no mundo, é no Brasil, né? Aliás, não é só no Brasil, é no mundo, que a ideia de socialismo é uma ideia utópica, a ideia de comunismo é um comunismo utópico. Não existe um fator concludente. Muito embora que existe uma tendência aí hoje, com essa economia chinesa crescendo, a tendência do comunismo e o socialismo crescer a nível de mundo, mas assim mesmo ainda é um conceito utópico. E se o homem não tem graça de Deus, não tem visão de Deus, essas coisas são quimeras, utopias. A verdadeira sabedoria vem como de Deus. Salomão busca: eu quero sabedoria para poder reger, para poder ensinar, para poder falar, para poder enaltecer a grandeza de Deus. É uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: nada que o homem se propõe a fazer, se não for para engrandecer, para notificar, para maestrar o nome de Deus, a pessoa de Cristo, para nada vale, para nada serve, de nada adianta. Então a sabedoria como bem natural é uma sabedoria que ela vai buscar, ela vai vislumbrar coisas naturais, coisas materiais.
E essa sabedoria, nós vemos aqui nesses versículos que nós vemos, o homem buscando, sabendo purificar o ouro, trabalhar o ouro, buscando ouro, cavando minas, as obras, mega obras de metrô, mega arranha-céus que estão sendo criados aí, você entendeu? A fim de tentar chegar ao topo do mundo, mas na realidade nada mais é do que sabedoria humana. E essa sabedoria humana, ela é volúvel, a sabedoria humana, ela é corrompida, ela é corrupta. E Salomão, ele vai falar sobre as bases, os pilares dessa sabedoria no livro de Provérbios também. No capítulo 1, versículo de 1 a 7, ele diz assim, para Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as parábolas e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quando o homem, a sabedoria, o conhecimento do homem já começa a colocar Deus de escanteio, começa a depreciar os conceitos de Deus, já está se tornando uma loucura. Já está se tornando uma coisa depressiva, desprovida de graça, desprovida de sabedoria. Então a verdadeira sabedoria, ela tem que estar centralizada em Deus, tem que agradecer e engrandecer a majestade do Senhor. Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 6, ele diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e entendimento, alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência, e reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Eu aprendi uma vez, ainda na minha adolescência, no início da minha caminhada, que quando você se aplica muito à ciência, muito ao conhecimento, ele vai te nortear a Deus. Meias verdades é pior que uma mentira. Então, a sabedoria divina, a sabedoria vem e provém de Deus. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio, mas muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso são mais tolos. Quando você se torna com muito conhecimento, por causa desses grandes filósofos, esses homens que questionam muito, se tornam tolos. O minério existe e está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. E se você tiver uma comunhão com Deus, Deus vai te revelar. Isaías capítulo 45, né? Ele vai falar assim, e quebrarei ferrolhos de ferro, abrirei as portas que estão fechadas e te revelarei segredos ocultos. Se eu não me engano, Jeremias 29, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem, coisas que estão ocultas ao conhecimento humano. Para encerrar, Provérbios capítulo de número 4, versículos de 3 a 10, nos diz: Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, e nem te apartes dela. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares,
ela te honrará. Dará à tua cabeça diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Deus te abençoe. Tenha uma ótima aula, no nome de Jesus.